vocês, muita paz, muita paz. Olha, a aula de hoje nós vamos falar sobre formação de palavras, tá? A gente já viu a aula de estrutura, que foi a primeira aula que eu passei para vocês, tá? Mas agora a gente vai ver a aula de formação. Quando eu falo formação de palavras, eu queria que vocês entendessem que a gente está lidando com aquilo que nós chamamos de palavras derivadas, tá? Quer dizer, a partir de uma palavra primitiva, eu vou ter uma palavra derivada, simples. Então, por exemplo, feliz. Feliz é uma palavra primitiva. Ótimo. Quando eu crio palavras a partir dessa palavra primitiva, tipo felicidade, infeliz, por exemplo, eu vou estar criando palavras derivadas. Então, o processo de formação que a gente vai lidar nessa aula, nessa videoaula, é justamente sobre palavras derivadas. Tudo bem? Beleza. Então, são vários processos que nós temos de formação de palavras, tá? E aí a gente vai tentar conversar caso por caso desses processos. Lembrando sempre que se trata de uma videoaula, então não vai dar para eu te dar, digamos assim, minúciazinhas, nem nada disso, mas vou te dar o suficiente para você fazer uma boa prova sempre e para você aprender, tá? Então, vamos começar com a primeira ideia. Gente, quando eu for editar esse vídeo, você já sabe, eu vou tentar colocar, por isso que eu gravo mais pro ladinho de cá, ó, porque eu tento usar esse lado aqui, ó, para eu poder colocar as informações que eu estou falando. Então, é por isso, tá bom? Então, vamos começar com a primeira ideia que nós temos, tá? Nós vamos ter uma ideia de uma estrutura e essa estrutura recebe o nome de afixo. O que é o afixo? O afixo é uma estrutura que vai transformar uma palavra primitiva em uma palavra derivada. De uma forma geral, uma estrutura modificadora. Vamos falar desse jeito que fica fácil para você entender. Então, por exemplo, a palavra felizmente. Tudo bem? Observa, tá? Que a palavra é feliz, nós vamos ter o radical, tudo bem? E aí nós vamos ter essa terminação mente aí. O nome dessa estrutura é afixo, o nome dela é afixo. Do mesmo jeito que se eu for escrever a palavra infeliz, esse in aí, ó, recebe o nome também de afixo. Eu sei que nessa hora você já deve estar pensando assim, mas peraí, Lineane, eu aprendi esse trem com outro nome, eu aprendi com o nome de prefixo e sufixo. Eu aprendi errado? Não, você não aprendeu errado. A gente está falando do nome da estrutura, do nome. Quando você aprendeu o nome de prefixo e sufixo, você estava aprendendo também o nome de acordo com a posição da estrutura. Então, conta. Então, por exemplo, olha para você ver. Vamos pegar a palavra, por exemplo, feliz de novo, que é que a gente está trabalhando com ela. Ok? Observa que o afixo, ele foi colocado pós-radical. Eu tô falando pós, entenda na estrutura de se escrever, tá? Se a gente escreve da esquerda para a direita. Então, pós-radical. A gente colocou essa estrutura, esse afixo aí. Como a gente colocou ele pós-radical, ele vai receber o nome de sufixo. Por isso, simples assim, tá? Por causa da posição dele. Agora, quando a gente fala, por exemplo, infeliz, esse in aí, ó, ele continua sendo um afixo, é o nome da estrutura. Mas quando a gente coloca ele antes do radical, pensa que eu estou trabalhando com vocês no sentido de escrever, tá? A gente escreve da esquerda para a direita, ok? Então, quando a gente coloca ele antes do radical, ele recebe o nome de prefixo, tá certo? Então, nós vamos ter um processo de prefixação e sufixação, ok? Pela posição dos afixos. Eu acho que tá tranquilo para vocês entenderem isso, não está? Então, se nós já vimos prefixal e sufixal, existe a junção dos dois, tá? Então vamos pensar, por exemplo, na palavra deslealdade. Eu adoro essa palavra porque ela é muito fácil de você visualizar o que eu tô falando, não o significado dela. Mas enfim, observa. A palavra base é leal, ok?
Observa que a gente colocou, né, um prefixo des, né, e colocamos um sufixo também. Tá bom. Então a gente acrescentou simultaneamente um prefixo e um sufixo. Beleza. Se acrescentamos simultaneamente um prefixo e um sufixo, isso vai receber o nome de prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal. Agora presta atenção. Se esse conceito é de prefixal e sufixal, porque eu acrescentei os dois afixos, prefixo e sufixo, nós vamos ter uma outra situação, tá? Vamos pensar na palavra, por exemplo, entardecer. Entardecer é uma palavra ótima, você vai entender também. Observa que a palavra central é tarde, né? Tipo, toma um chá tarde, por exemplo. Rico, né? Mas enfim, tarde, ok. Eu coloquei o em e o ser no final e criei essa palavra derivada aí, entardecer, tá? Eu sei que nessa hora você vai ter uma tendência de virar pra mim e falar assim, então peraí, é o mesmo raciocínio da outra. Então ela é prefixal e sufixal, tá certo? Não. Nene, por quê? O que aconteceu? Isso recebe o nome de parassíntese. Tá, acalma o coração que eu vou te explicar a diferença entre uma coisa e outra. Entenda que numa prefixal e sufixal, os afixos que a gente já conversou, tá? Eles podem ser tranquilamente retirados da palavra, que a palavra vai continuar existindo no nosso vocábulo. Então, por exemplo, se eu tirar o prefixo des, vai existir a palavra lealdade. Simples. Então, é uma prefixal e sufixal. Agora, observe uma outra situação. A que a gente estava falando, entardecer, tá? Que é uma parassíntese. Observa que se eu tentar tirar o prefixo em, a palavra tardecer não vai fazer parte do nosso vocabulário. Ela não existe. Por isso que nós chamamos de parassíntese. Então, a diferença entre parassíntese, prefixal e sufixal é isso aí. Existe esse macete que eu falei para vocês que super funciona, fique em paz, tá? Vai dar certo, que é você tentar tirar o prefixo. Ao tentar tirar o prefixo, se a palavra continuar existindo, prefixal e sufixal. Se a palavra deixar de existir no nosso vocabulário, vai ser o que nós chamamos de parassíntese. Tudo bem? Então vamos recapitular rapidinho. Nós falamos o que é o afixo, essa estrutura modificadora. Nós falamos que pela posição do afixo nós podemos ter um prefixo, nós podemos ter um sufixo. Nós falamos que nós vamos ter também o processo de processo prefixal e sufixal, tá? Pode aparecer também com o nome de prefixação e sufixação, não tá errado, tá? E nós vamos ter o processo de parassíntese. Foi isso que a gente conversou até agora. Eu espero que seja tranquilo para vocês acompanharem, tá? Bom, então é facilzinho, é levezinho, é de boa. Bom, agora nós vamos pegar um outro processo de formação, tá? Esse outro processo de formação, ele vai receber o nome de hibridismo. Bom, eu vou buscar o seu conceito, né? O que é uma palavra híbrida? Uma palavra híbrida é uma palavra que é misturada. Olha, Eliane, como assim misturada? É a origem dela. Tá? Então, por exemplo, nós vamos ter algumas misturas que eu acho legais. A maioria, na verdade, que é grego com latim. Mas tem uma que eu acho muito legal, porque ela é tão tropical, ela é tão brasileira. Por exemplo, sambódromo. A gente fala tranquilamente sambódromo. Se eu viro pra você e falar assim, gente, quando passar o coronavírus, nós vamos para o sambódromo. Você pensa, beleza, ok, já entendi. Porque é uma palavra em língua portuguesa. Ela é em língua portuguesa. Só que a formação dela não é em língua portuguesa. É isso, a origem dela não é. Então, por exemplo, sambo é uma palavra de origem africana. Tanto que a gente fala samba, né? Em tradução bem grotesca, mas me fazendo entender, samba, dança, bagunça, alegria, confusão. É isso. De uma forma geral é isso, tá?
Dromo é uma palavra grega, tá? Que representa as pistas de atletismo, aquelas, sabe? Então, observa que para criar a palavra sambódromo, nós juntamos uma palavra de origem africana com uma palavra de origem grega e criamos uma palavra em português. Beleza? Então, isso representa hibridismo. É um processo de hibridismo. Quando eu explico hibridismo, muitos alunos me perguntam coisas tipo assim: Liliane, mas me fala uma coisa, misericórdia, Senhor, tem compaixão. Me fala uma coisa, eu vou ter que saber tudo? Não, amor, você não tem que saber da onde vem cada palavra do nosso vocabulário. Vamos combinar? A gente não conhece nem todas as palavras do vocabulário, mas a origem de cada um. O importante é você identificar o processo, saber o que é o hibridismo. É isso que é importante, mais nada, tá? Então, observa que hibridismo é muito tranquilo, tá? Um outro processo de formação que nós vamos ter recebe o nome de neologismo, tá? Nós vamos ter o neologismo e neo quer dizer novo, logismo, palavra nova. Então nós vamos ter o neologismo. Mas eu preciso falar para vocês que existe o neologismo sintático e existe o neologismo semântico. O neologismo sintático ele é mais comum, que a maioria das pessoas conhecem, porque o neologismo sintático é justamente você criar uma palavra. Por quê? Não sei, tá? Às vezes porque você não lembra da palavra, porque às vezes você quer, você é falante da língua, às vezes você quer criar, tá contando um caso, quer criar uma palavra e assim vai, tá? Eu tenho um exemplo maravilhoso, porque ele me marcou muito. Uma vez eu tava lendo esses memes, essas coisas na internet, sabe? E aí eu deparei com uma coisa interessante que foi o seguinte: a pessoa criou um memezinho e ela colocou uma coisa tipo assim: eu queria desler isso. Essa palavra desler não existe no nosso vocabulário. Liliane, por que não existe? Porque não existe ação. Simples assim, não tem como a gente desler, né? Então, não existe no nosso vocabulário. Muito embora dentro da estrutura que ela criou nesse memezinho aí, fez muito sentido ela criar isso, né? Na verdade, seria o famoso: eu nunca queria ter lido isso na face da terra, nunca queria ter sabido sobre isso, alguma coisa similar a isso, tá? Então ela criou essa palavra para dar a entonação que ela queria. Beleza, a gente faz isso mesmo, contando o caso, falando, isso é normal. Mas existe, por exemplo, também o neologismo semântico. O neologismo semântico, quando eu falo semântica, de uma forma geral, quer dizer o seu entendimento daquilo ali, tá? Como você recebe aquilo ali. Então vamos pegar a palavra legal. A palavra legal. Se você for olhar no dicionário, né, originalmente a palavra legal, ela representa algo que seja legalizado, vem da palavra lei. É isso, tá? Então, por exemplo, eu falo assim: os documentos são legais, quer dizer, eles estão dentro da lei. Originalmente é isso a palavra. Só que, como falante da língua, nós adaptamos essa palavra. Então, por exemplo, você fala assim: Liliane, o que você achou da minha redação? Nossa, legal sua redação. É um conceito ótimo de correção, mas enfim, legal sua redação. Esse legal aí quer dizer joia, bacana, gostei, maravigold, o que vocês quiserem, tá? Então observa que originalmente nós mudamos a semântica dessa palavra enquanto falantes. Então nós mudamos. Se nós mudamos, nós vamos ter um neologismo semântico, tá? Tranquilo? Então é isso aí. Observa que não é difícil, é super tranquilo mesmo, tá? Bom, ainda sobre o processo de formação de palavras, como eu disse, são vários, tá, gente? Ainda sobre o processo de formação de palavras, nós vamos falar sobre justaposição e aglutinação. Eu sei, você me compreende. Justaposição é quando eu pego duas palavras, uno as duas palavras, mas eu não tenho perda de letras, sons ou fonemas, seja lá o que for, tá? Então, por exemplo, a palavra perna longa. Observa o que a gente fez. A gente pegou a palavra perna longa. Nossa, olha os gestos. Longa, né?
E aí, nós juntamos, escrevemos a palavra perna longa. Ok, beleza. Observa que foi só uma junção. Nós só juntamos uma coisa com a outra. Nós colamos assim. É isso. E aí, o que aconteceu? Não houve nenhuma perda de letras, sons ou fonemas, nem de uma palavra, nem de outra. Quando isso ocorre, isso recebe o nome de justaposição. Tudo bem? Bom, se é espertinho, você já entendeu que a aglutinação é o inverso, né? Então, a aglutinação, por exemplo, é quando eu tenho duas palavras, mas essas duas palavras aí, ó, quando unidas, elas podem perder letras, sons ou fonemas. Por exemplo, aguardente, tá? Observa que é a junção de água mais a palavra ardente. Observa que nós tivemos a perda de um dos As. A gente perdeu um A. Houve perda. Então, se houve perda nisso, nós vamos chamar isso de aglutinação. Simples assim. Aline, então se houver perda é aglutinação, se não houver justaposição. Sim, justaposição. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, porque eu dei o exemplo de perna longa, que a gente escreve junto, né? Então, de repente, você pode falar assim, entendi, então eu escrevo junto. E o hífen? Então, ocorre o seguinte, há justasposições com hífen sim, tá? Vamos pegar, por exemplo, o nome de um passarinho. Tem um passarinho chamado trinca-ferro. Eu não sei o nome dele de verdade, assim, na vida, não. Mas as pessoas conhecem como trinca-ferro. É o nome dele, tá? Observa que nós vamos juntar a palavra trinca, que é do verbo trincar, com a palavra ferro mesmo, tá? Vamos hifar essa palavra, vamos botar hífen nessa palavra e ela vai ser uma justaposição do mesmo jeito. Liliane, por quê? Porque não houve perda. Então, gente, observa que é bom a gente guardar que a justaposição é a junção de duas palavras sem perdas de letras, sons ou fonemas, podendo, sim, serem escritas juntas ou com hífen. Tudo bem? Bom, essa aula, meu amor, é uma aula um pouco mais extensa mesmo, tá? Essa é a primeira parte dessa aula, depois nós vamos ter a parte 2 dessa aula, em que eu vou continuar falando sobre os processos de formação com vocês, tá bom? No mais, eu super espero ter ajudado bastante vocês, de verdade. Não esqueça de ver estrutura, se você não viu ainda, vê estrutura. Tudo bem? Porque é bacana. Também a gente vê a parte anterior, né? Que a gente lida com palavras primitivas. E aí, na nossa próxima videoaula, a gente vai dar continuação ao processo de formação de palavras. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre derivação imprópria, a gente tem que falar ainda, derivação regressiva, a gente tem que falar ainda, estrangeirismo, onomatopeia. Então, a próxima aula é sobre isso, tá bom? No mais, ultra, mega, super power beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus, muita paz pra vocês e até a próxima videoaula. Beijo!